Boa tarde. Essa aqui é a nossa apresentação sobre os nitrocompostos. Os nitrocompostos são compostos orgânicos derivados da reação química entre o ácido nítrico e um alcano ou aromático. Quando o ácido reage, ocorre uma reação onde sobra apenas o grupo NO2, que ao ligar-se a um alcano ou aromático, forma um nitrocomposto. Ou seja, para ser um nitrocomposto, é necessária a presença do grupo funcional formado pelo NO2. Ou seja, se é preciso identificar um nitrocomposto, facilmente se realiza isso atentando-se à presença do grupo funcional nitro, né, que é o NO2. Eu vou falar um pouco sobre as propriedades físicas e as propriedades químicas. Sobre as propriedades físicas, a gente pode destacar que os líquidos eles são viscosos em temperatura ambiente, com exceção dos nitrocompostos de massa molar baixa, que são líquidos fluidos. Possuem um ponto de fusão e de ebulição elevados, são mais densos que a água e, em geral, são insolúveis em água, com exceção do nitrometano e do nitroetano. E em relação às propriedades químicas, os nitrocompostos são bastante reativos. Sendo assim, eles são utilizados em diversas reações orgânicas, como as reações de substituição. Olá, gente, boa tarde. Eu vim falar sobre um dos nitros compostos, que é o nitrobenzeno. Dentre seus derivados, ele é um dos mais conhecidos, que ele é um líquido amarelo tóxico, insolúvel na água, denso, que também é usado como solvente de substâncias orgânicas. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a nomenclatura dessa função orgânica, que é o nitrocomposto, né? Há duas formas de você identificar esse tipo de função orgânica. Pode ser pela fórmula estrutural ou então, de repente, pela forma de nomenclatura. Caso seja pela fórmula estrutural, você vai observar o grupo de NO2 conectado em um tipo de carbono, que pode ser saturado, né, ou insaturado. Em algumas situações, assim, não são todas, pode acontecer de estar conectado em carbono aromático, mas não tem problema. Você olhou lá e viu o O2, parou, beleza, é um nitrocomposto. Por ali você já identifica que é um nitrocomposto. Se não for pela fórmula estrutural, tem que ser pela fórmula de nomenclatura. Não tem outra forma. Ou é estrutural ou é nomenclatura. Você vai observar o termo nitro da nomenclatura do composto, né? Desde que seja a nomenclatura IOPAC ou a nomenclatura oficial. O perfil da nomenclatura padrão do nitrocomposto, ela possui o nitro mais o prefixo mais o infixo mais o O. Ou seja, essa estrutura lembra muito a estrutura de padrão da nomenclatura, né, de hidrocarboneto, que foi explicado pela professora Laila em sala de aula. Então, você olhou lá, o nitro, o prefixo, o infixo e o O, pronto, ali você já sabe que é de fato a nomenclatura de um nitrocomposto. Agora eu vou deixar a palavra com a Joyce, que ela vai explicar para vocês e mostrar os exemplos dessa nomenclatura. No canto inferior direito, no último exemplo, nós podemos observar na estrutura que nós temos três grupos de nitro. E se lembrarmos que o CH3 com benzeno é chamado de tolueno, nós logo nos damos conta que estamos diante do trinitrotolueno, que é um composto popularmente conhecido como TNT. Ele é um composto altamente destrutivo que tem três grupos de nitro na estrutura, como eu disse, e isso faz com que aumente a instabilidade da molécula, tornando-a energética. Dentro da sua utilização, nós podemos citar a fabricação de detonadores de explosivos e do polímero bakelite, que é usado em cabos de panela e de ferramentas, interruptores elétricos, tomadas, plugs, peças industriais elétricas, tampas em laminados, em revestimentos, tais como tintas e vernizes, e em cola de madeira. Fora também que ele é utilizado na fabricação de agrotóxicos, corantes, anilina, bactericidas, fungicidas, aditivos, solventes e também atuam como explosivos e no refino do petróleo. Eu vou falar sobre um exemplo prático. Nesse caso, a sigla TNT significa trinitrotolueno.
Ele é um nitrocomposto e seu nome químico é 2-metil-1,35-trinitrobenzeno. Ele é um sólido amarelo cristalino que possui um alto potencial explosivo. O TNT é tão explosivo que detona apenas com uma temperatura de 80 graus ou com uma fagulha elétrica. E isso acontece porque na sua estrutura existem átomos de oxigênio suficientes para que ocorra essa combustão. Então, gente, esse foi o nosso trabalho sobre os nitrocompostos. Espero que após esta apresentação, o entendimento sobre o tema já esteja mais bem abordado e que seja mais facilmente compreendido